Lá, então tá bem de boa. Sim, claramente. Como vocês sabem, a parte do ar é vias aéreas, matérias das vias aéreas, férreas. A gente está pensando no coluna cervical. Então a gente vai praticar basicamente os principais procedimentos que a gente tem que saber para manter a via aérea perto. Que vai ser a intubação, a traqueal, a gente vai fazer também a clínica com punção. Tá? E aí, aqui é basicamente a gente chegar e fazer o procedimento, mas é interessante que vocês tenham uma noção aí geral de como é que ocorre, né, esse passo a passo, esse fluxo para chegar em tubar, para você chegar e meter o tubo no paciente, tá? Então a gente vai ter basicamente o que a gente chama de 6 P's da intubação. Então o primeiro P, preparação, você preparar o material que vocês vão utilizar, tá? As drogas para sedar o paciente, tá? O protetor muscular, essas coisas. Então a gente vai ter basicamente a cânula de Guedel, vocês já devem ter visto, né, caso precise. A gente vai ter um tubo, que geralmente pode ter um fio guia também com ele. A gente vai ter o ambu, que é a bolsa, válvula, máscara. A gente vai ter uma seringa vazia aqui, para insuflar o cuff, que é esse balãozinho aqui do tubo, tá? A gente vai ter também o laringo, que é esse instrumento aqui. Ele pode ter uma lâmina reta ou uma curva, que é essa, e pode ser de vários tamanhos. E o laringo tem essa lanterninha aqui, ó, quando a gente utiliza, ela vai acender, tá? E tem alguns laringos que tem até câmera para vocês usar melhor. E também é interessante que vocês tenham, quando preparar o material, um kit de viéria definitiva, cirúrgica, né? Caso você não consiga entubar, tem um bisturi e algo do tipo lá para preparar o paciente, por exemplo, aqui com punção, tá bom? Aí a gente vai ter também depois a pré-oxigenação do paciente. E essa pré-oxigenação ela pode ser feita de várias maneiras. Então, por exemplo, aqui, tem um paciente que ele, por exemplo, está em coma, que ele não pode manter a viéria dele segura, tem risco de cair a língua, a gente vai utilizar primeiro a cânula de Guedel antes de pré-oxigenar. Então, por exemplo, o paciente está em coma aqui, se eu só colocar a bolsa ou a máscara nele aqui e fazer a ventilação, a pressão aqui, a língua dele pode cair para atrapalhar ele de ventilar, não vai acontecer. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu vou utilizar a cânula de Guedel, que é esse aparelho aqui, ó, em formato PC, você deve ter visto em SBV, né? E aí, geralmente, a gente mede aqui a cânula de Guedel do canal aditivo até a entrada da boca, para ver qual é adequado para o paciente. Então, vocês podem ver que tem vários tamanhos. Aí, nesse paciente aqui, ó, a gente consegue ver que é o ideal para ele, né? Aqui, ó, certinho. Então, como é que a gente vai utilizar? Vocês podem ver que é em formato de C. Então, eu coloco ele com C para cima. Quando chegar lá, eu viro. Então, eu vou colocar como C para cima. Quando chegar lá, eu viro aqui. Então, isso está favorecendo manter o canal para entrar o oxigênio lá, tá? E não deixar a língua dele cair. Então, depois que eu coloquei o Guedel, eu posso, tá? Para oxigenar o paciente. Tá, isso é em caso do paciente esteja em coma e não poder segurar a língua dele, por exemplo. Então, aqui, quando o paciente estiver em outra situação, o que a gente pode utilizar? Uma bolsa, uma máscara, uma ressonante, né, conectada ao oxigênio mesmo, e eu vou pré-oxigenar ele. Geralmente a literatura fala por 3 a 5 minutos, porque isso vai me dar um tempo melhor para eu conseguir entubar o paciente, tá? Então, primeira coisa, preparação do material e do paciente, depois eu vou pré-oxigenar, depois vou ter a paralisia e indução. A gente vai utilizar aí um sedativo e um bloqueador neuromuscular para fazer isso daí. Aqui a gente está no seco, mas lembre-se que a gente vai utilizar drogas antes de entubar. Aí tem o posicionamento adequado do paciente. Em alguns locais eles utilizam Midazolam. Não é muito adequado. Não é muito adequado porque ele é cronotrópico e é um trópico negativo, então ele vai acabar deprimindo o sistema cardiovascular. Geralmente a gente vai utilizar a ketamina, tá? E não o midazolam. Aí, posicionamento, o paciente ele vai ter que estar com a hiperextensão no pescoço, geralmente vai ter um coxinho aqui na região subhospital, não é interescapular, tá? A gente vai ter também, vai passar o tubo e depois ele vai ter os cuidados pós-intubação, que a Daniela fala um pouco depois, tá bom? E aqui a gente vai agora... Já viram, já. Já viram, né? A gente vai agora para a questão da intubação em si. Então, a gente vai preparar o material já sabe de tudo, já aplicou as drogas que tinha que aplicar, tá? E aí o passo a passo para a gente intubar. Alguém sabe me falar o passo a passo para a gente intubar? Cuidado pós-intubação? A gente não viu, não. Como verificar se Como tudo verificar? tá... Não, que tu falou que a gente já viu? Não O viu, professor acho. falou que vocês viram. Ah, não? foi? Não? Tá dizendo ver se a intubação foi correta? Sim. Isso. Radiografia. raio-x. ausculta. Ah, tá. Tá? Então é isso. Tá, então beleza. Preparei todo o material,
já vi a questão das drogas, o paciente está posicionado, e aí a gente vai fazer o quê? É o laringoscópio e A pressão Antes na de- cacode. Antes disso. Pré-oxigenar. Antes de pré-oxigenar. Já Preparar. vê se vocês vão conseguir levar o paciente. Falar com o paciente. O paciente vai estar sedado. A gente vai avaliar se o paciente vai, você não conseguir entubar. Então tem uma lampagem, tem um lema que é a sequência correta, né? Então eu fiz isso, aí eu vou pré-oxigenar o paciente, depois de pré-oxigenar, Faça uma a gente vai manobra. fazer dele. outra A pressão pessoa na faz a pressão na cricóide. cricóide, para o esôfago evitar que tenha o Pressão vômito, na cricóide. tá? E aí o que eu vou fazer? Eu como médico. Respirar. Eu vou fazer uma Manobra de Miller. Miller. E aí vou pra cima. Então, como é que a gente vai fazer basicamente? O paciente vai estar aqui, aí vocês vão preparar, pega o laringo de vocês, o laringo, pra gente que é destro, ele vai ser assim, ó, tá? Ele vai ter essa entrada aqui, na parte dele. Então, eu vou pegar ele com a mão esquerda, por quê? Porque o tubo vai ser com a direita pra passar aqui, ó, tá? Então, a gente vai pegar o laringo assim com a mão esquerda, e aí eu vou começar a colocar ele aqui, ó, no canto direito da boca do paciente e vou tentar deslocar minha língua para a esquerda, tá? E aí eu vou levantar aqui para poder ver as pregas vocais e colocar o meu tubo lá. Aí vocês podem ver que o tubo ele tem que estar em formato de vírgula assim, ó. Por quê? Porque as pregas vocais, a abertura, vai estar em cima, então eu vou ter que colocar assim, tá? Então é importante que eu mantenha esse formato do tubo aqui, tá bom? E aí, outra questão que é muito importante. Para conseguir entubar rapidamente, é muito importante que a gente saiba manusear o laringo. Então, o que tem? Tem gente que faz assim, ó. Porque eu vou ter que levantar a língua, né? Tem gente que faz assim, ó. Só que essa não é a posição correta, que eu vou quebrar o dente do paciente e fazer um monte de bagaceira com ele. Então, a gente vai colocar lá na base da língua, né? E aí eu vou pra frente e pra cima. Assim, para levantar, tá? Pra frente e pra cima. E aí vou visualizar e vou colocar meu tubo. Detalhe, eu só vou colocar o tubo depois que eu ver as pregas vocais e que eu tenho certeza que eu estou enfiando o tubo lá dentro, tá? Assim. E aí a gente vai ventilar para ver se está lá. E aí se tiver, a gente vai insuflar o cuff, que é esse balãozinho aqui com a seringa, e aí colocar no ventilador. Antes da gente começar, eu quero que todos vocês vejam aqui, ó, as pregas vocais. Vê se vocês conseguem ver aqui, ó. Dá pra ver pelo celular. Deixa eu levantar mais. Tá, agora deixa eu ver. Tá vendo lá? Olha lá. Ó. Tá bom? Olhando é melhor. Quando vocês olham, vocês conseguem ver a abertura certinha. Olha lá. Poderia se dividir, tipo, um pouco para aqui, um pouco para cá. Vou falar agora sobre a função. Seguindo então o contexto, vocês tentaram entubar, né, e não deu certo, vocês já viram um pouco da parte teórica, né, então acho que está mais claro. Isso aqui é o procedimento de emergência, certo? Não deu certo a orotraqueal, vamos tentar fazer uma cricopunção para salvar o paciente. Então o ambiente vai ser sempre aquela coisa, né, meio caótico, mas a gente não pode esquecer de seguir o protocolo. Primeira coisa que a gente faz, separar os materiais, certo? E fazer logo a antisepsia. Então, o que vocês vão precisar? De uma seringa, já o 14, aí aqui tá sem, tá? Mas vocês vão fingir que tá com a canulazinha. Aí vocês vão... Algumas situações pode fazer com anestesia, mas vai depender muito do ambiente, né, da situação, às vezes é sem mesmo nenhum tipo de sedação. E aí o que acontece? Eu mandei uma foto lá no grupo para facilitar também, para vocês revisarem um pouco da anatomia topográfica. Porque vocês vão precisar identificar as estruturas anatômicas, né? Onde vocês vão inserir a agulha exatamente? Cartilagem? E não, fica de crico de leões. Isso, no ligamento, certo? Que é a membrana, Então, o ponto mais proeminente é mais fácil de identificar, certo? Principalmente no homem, né? É a cartilagem tireoide. Aí, a próxima cartilagem é qual? A cricóide. E entre as duas vai estar a membrana, que a gente vai funcionar, tá bom? Anelzinho, né? Isso, dá pra vocês sentirem que vocês mesmos depois, vocês olham lá a fotinha do grupo e depois aquelas peças mais anatômicas que vai ficar bem, bem bacana. Aí vocês vão ter material preparado, né, que vocês vão fazer. Vocês vão precisar posicionar com os dedos para fixar, para segurar ali a estrutura. Lembrando que aqui abaixo a gente vai ter a glândula da tireoide, né? A agulha, vocês vão inserir com qual angulação? Vocês lembram?
45 graus, certo? O biselzinho aqui para baixo, na direção do equilíbrio. Ele faz a pressão Vai negativa. inserir como? Pressão negativa. Pressão negativa. Vocês entendem o que é? Isso, vai inserir puxando. Por quê? Porque quando vocês atingirem o lumen da traqueia, vocês vão sentir o ar entrando, entendeu? O ângulo vai subir. Tipo, vocês podem até tentar simular aqui depois, se não entendeu. Não tá vindo. Atingir o ar, vai vir, vocês vão conseguir saber se está realmente no lugar certo, entendeu? Como todo procedimento tem vários riscos. A gente não quer fazer nenhuma hemorragia, perfurar o esôfago, uma das consequências pode acontecer. Então, com calma, insere aspirando, com pressão, que essa é a pressão negativa, né, que a gente lê no material. Segurou, inseriu, sentiu aqui o lumen. Aí você vai ver a pressão, vai ver o ar subindo, na verdade. Vocês podem ver que alguns materiais vão trazer 10 ml de soro. Eu perguntei pro professor, ele disse que não precisa. É só, o soro seria o quê? Para vocês verem as bolhas de ar, entendeu? Mas ele disse que não precisa, então qualquer coisa é sem o soro mesmo, só com a seringa vazia, tá? Aí tirou aqui, né? Vocês vão fingir que tirou a seringa e tirou a agulha. Aí vocês vão fingir aqui que tá Só o gel. Isso, foi só o gel. Aí vou colocar bem aqui que ele não entra. Aí tá, posicionei. Vou conectar agora o oxigênio. Vocês lembram como a gente vai fazer a inspiração e a expiração? É 1 segundo, 4 segundos. Né? Isso, 1 segundo. De inspiração e 4 segundos de expiração. A gente vai estar tentando simular ali, né, o processo respiratório. Só que a gente não pode fazer isso por muito tempo. A gente pode fazer por no máximo quantos minutos? 45. Vocês vão ver em alguns lugares até 30 minutos, mas eu acredito que é 45. Por quê? Porque se a gente deixar isso por muito tempo, a gente vai ter um acúmulo de CO2, pode levar o paciente a ter uma acidose respiratória, né? Então é isso. Isso aqui é o suficiente para a gente conseguir a oxigenação, mas como eu falei para vocês, é temporário, é emergência, a gente precisa de uma via aérea cirúrgica definitiva. Aí essa parte não vai ficar aí para vocês, tá? Eu vou só demonstrar grosseiramente como seria a cirúrgica. Essa peça aqui ela não é furada, então vou ter que trocar para vocês entenderem a diferença. Aí aqui a gente teria que ter bisturi, uma pinçazinha, teria que estar num ambiente cirúrgico necessariamente. Parece um presunto. Parece tá com fome. Eu tô dando você. Aí aqui só para vocês entenderem, a gente vai fazer os cortes, todo aquele processo que é cirúrgico, né? Eu acho que não estava nem no slide de vocês isso. E vão inserir o tubo, tá? Aqui vai ter um processo que tem bastante sangue. Tá insuflado assim. Tá insuflado. Tá, ele não tá insuflado, né? Claro. Aí vocês vão inserir. E aqui, o que é importante? Lembrar do cuff, tá? Igual na IoT. Viu que tá no lugar correto. Sempre observar também o movimento do tórax do paciente, tá? E aqui vocês vão insuflar. Eu já coloquei insuflado, já deve ter até rasgado, mas já tá. E amarrar, tá? É basicamente essa a diferença. E aqui o paciente vai estar conectado no dispositivo com oxigênio. Vocês vão conectar. Mas quem faz isso é o cirurgião mesmo. Dúvida, gente? Como é que a intubação correta, né? Digamos assim. Verificar a oximetria de pulso, verificar no detector se está com o CO2 expirando, né? Verificar a movimentação do tórax bilateral, a ausculta com o muro vesicular bilateral, né? Verificar também a questão da radiografia, depois que você exclui a possibilidade de estar no lugar errado, né? Uma intubação esofágica, aí você faz o raio-x para poder verificar, só para confirmar, né?
se realmente está no lugar certo e é isso. Beleza? Gente, já fez uma pergunta interessante sobre o pulmão. Vocês entendem pra que serve? Por que a gente tem que insuflar? Pra ele ficar e não voltar, não ter estubação. O que mais? Isso. Evitar também que, de repente, alguma secreção que veio do estômago não entre na traqueia, tá? Evitar que, imagina, broncoaspirou, a secreção não vai passar por aqui, pelo corpo. Não vai chegar no pulmão, não vai causar uma pneumonia, por exemplo, entendeu? É por isso também. Ó, vocês têm que ver aqui, ó. Aí vamos treinar. Quando for entubar a trega vocal, vai ter essa redondinha aqui. Parecido, não vai ter esse aqui, né? Porque mas já tá parecido. Aí depois, como é que vocês vão avaliar se está entubado corretamente? Vamos escutar onde? No pulmão. Mas Não. Primeiro lugar, onde você prioridade é escuta? intubação. Não, Na Karina. não. Fale. Epigastro, pra saber se está no estômago. Ah, Primeiro lugar onde você tá escuta errado. epigastro, estômago, depois pulmão esquerdo, depois pulmão direito. Não escuta, tá? Pode já ter um capinol para ver a questão da saída do CO2. Eu não estou sendo desligado. Mas eu escuto primeiro lugar epigastro, estômago, depois pulmão esquerdo, pulmão direito. E você não conseguiu escutar quando Cara, o cara tem que fazer muita força, peraí. Não é força. No É ser humano jeito, não é é assim mais não, jeito. gente. Ó, só que vai segurar.